Vamos agora ao cerne da questão. Como tudo aconteceu? Como Picasso concebeu essa obra assim tão diferente? Qual a história? Pablo Picasso era espanhol e apoiava o governo da Segunda República Espanhola. Recebeu então desse governo uma encomenda para produzir uma obra que representasse a Espanha na Exposição Internacional de Artes e Técnicas de Paris, em 1937, com a intenção de que obras de Picasso, Miró e outros fizessem uma boa propaganda a favor do governo republicano que estava sendo atacado. Bom, ele aceitou a encomenda, mas estava meio desmotivado, sem definir o tema, sem uma grande ideia, também não queria nem muito se envolver com política. Pensou até em produzir uma obra neutra, que mostrasse o artista, o ateliê, a obra, alguma coisa assim. Só que a Espanha estava em guerra civil desde 1936 até 1939. Depois de passar por ditadura, república, e a história é longa e complexa, e no momento estava na Segunda República, estava rolando uma tentativa de golpe de Estado. De um lado, os republicanos, formados por grupos de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas e outros que defendiam a República. E lutavam contra os nacionalistas, que eram liderados pelo general Francisco Franco, que buscavam o retrocesso da Espanha à pré-república, ditadura, ou seja, pretendiam um golpe de Estado. E o conflito era intenso. Só que Franco estava aliado aos nazistas alemães e aos fascistas italianos. E o que acontece? No dia 26 de abril de 1937, numa segunda-feira movimentada, com as ruas lotadas, às 16h30, os aviões alemães e italianos bombardearam a cidade de Guernica, na Espanha, por cerca de 2 a 4 horas consecutivas. Imagine uma coisa dessas. A cidade ficou quase que totalmente destruída. Morreram grande parte dos cerca de 6 a 7 mil habitantes. E com isso, a República caiu mais uma vez. E a Espanha foi então governada pelo regime franquista, a ditadura de Franco, até a sua morte em 1975. Triste, né? Apoiados em relatórios de oficiais, há quem diga que Franco, na verdade, autorizou o ataque para que os nazistas e fascistas testassem suas novas armas, que seriam usadas posteriormente na Segunda Guerra Mundial. Um campo de experimentações bélicas, uma barbárie, uma vergonha. Insano. Assim como são insanas essas guerras atuais. Isso parece não acabar nunca. Infelizmente, sempre existem loucos no comando. Naquela época, não era como hoje que nós vemos a guerra em tempo real. O recurso tecnológico era a fotografia. O cinema ainda era incipiente. As notícias eram transmitidas mesmo via jornais. Quando Picasso, que era espanhol e vivia na França, soube disso, viu as notícias e as fotografias nos jornais que chocaram o mundo, optou por fazer desse
o tema para a obra encomendada. Ele usou como referência cerca de 36 fotografias de jornais e produziu 45 estudos preliminares. Viu como a coisa assim não é por acaso, não é sair desenhando e pronto, tem todo um estudo a respeito. Enfim, a obra monumental ficou pronta em 5 semanas e foi apresentada na exposição em 12 de julho de 1937. E como terá sido a recepção? Se hoje há quem estranhe, imagine 1937. Inicialmente, ela recebeu mais críticas do que apoio. Parece que foi até rejeitada, queriam substituí-la. Porém, ela venceu e aos poucos foi ganhando força e viajou o mundo representando o repúdio à ditadura franquista e à guerra. Eu vi um documentário em que um sobrevivente diz que, ao ver a obra pela primeira vez, não reconheceu nada. Talvez por ser uma obra mais simbólica e menos representativa. Mas com o tempo, os bascos, que são os espanhóis que vivem na região, foram se identificando cada vez mais com a obra e muitos têm reproduções em suas casas.